Estudo de uma organização internacional denuncia contaminação por agrotóxicos e falha na proteção à saúde da população. Moradores de áreas rurais, indígenas e quilombolas são vítimas constantes de intoxicação. A análise foi feita pela Human Rights Watch, entidade de defesa dos direitos humanos. Segundo o relatório, a contaminação ocorre quando há pulverização de agrotóxicos em plantações próximas a casas e escolas. Foram entrevistadas 73 pessoas intoxicadas nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Pará e Bahia. O relatório concluiu que as pessoas que entram em contato com os defensivos foram intoxicadas de maneira aguda. Apresentaram náusea, vômito, dor de cabeça, dormência e irritação nos olhos. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4.000 casos de intoxicações por agrotóxicos agrícolas foram registradas no ano passado. Quase 11 ocorrências por dia. O desrespeito às zonas de segurança, que estabelecem uma distância mínima entre regiões habitadas e lavouras onde agrotóxicos são pulverizados, tem mostrado elevados casos de intoxicação, inclusive em escolas. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Maria Angélica de Almeida, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença dos nossos estúdios. Muito boa tarde. Muito obrigada, Carla. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Rafaela. Doutora, toda vez que falamos a respeito da utilização de agrotóxicos, vem à mente, e é muito citado nas reportagens, a questão dos padrões, dos parâmetros utilizados legalmente no Brasil e em outros países. Muitos produtos são proibidos em outros países e utilizados aqui. Por quê? Vamos lá. A principal norma que trata desse assunto, desses limites, é o Codex Alimentários. Ele é uma norma internacional e ele estipula uma série de limites, tá? de ingestão e contato, enfim. E com relação a essa questão de ser proibido no Brasil, ou ser proibido em outros países, ou permitido no Brasil, permitido em outros países, se dá principalmente pelo tipo de risco que existe em cada lugar. Por exemplo, existem bactérias que elas só vão contaminar na Europa, elas não contaminam no Brasil, por causa de uma questão climática mesmo, né? Os sistemas ecológicos, eles são diferenciados. Então, sendo diferenciados, você não tem como aplicar o mesmo remédio. É a mesma coisa que você aplicar um único antibiótico para vários tipos de infecção. Não pode ser assim. Então, é preciso mesmo que seja permitido em alguns e proibido nos outros. Mas quando a gente usa também o termo banido, eu tenho dificuldade com o termo banido. Por quê, Rafaela? A questão do banido é que, na verdade, ele perdeu a autorização ou ele nunca chegou a ser autorizado. Mas não é bem o banimento, assim, né? Esse termo banimento, ele é um termo muito pesado, que ele é usado exaustivamente na mídia para criar um fato, entendeu? E criar clamor público. Não é isso que acontece. É como no Brasil. No Brasil, nós já tivemos vários defensivos agrícolas. A gente chama grosseiramente de agrotóxicos, né? Mas eles, na verdade, se dividem em 4 categorias. Eles são defensivos agrícolas, eles são herbicidas, que são plantas que parasitam outras plantas, eles são inseticidas, que atacam especificamente insetos, eles são rodonticidas, que são para evitar os roedores que atacam plantações, principalmente as plantações de trigo e milho. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o relatório. Esse relatório é preocupante porque ele indica que são 11 ocorrências por dia. Sim. Inclusive a população mais vulnerável, né? A gente está falando de quilombolas, indígenas, essa população rural, né? Complicado? Complicado, e eu vou dizer para você por quê. O defensivo agrícola, normalmente, ele é muito caro. Então, os grandes produtores agrícolas, né, do grande agronegócio, como ele paga muito caro por isso, ele tem profissionais especializados para fazer a dosagem exata, para ele usar só o que é estritamente necessário. Então, como se vê, na verdade, é tudo visual, né? Você vê o avião, você vê... Então, aquilo impressiona as pessoas. Quando, na verdade, o que as pessoas tinham que estar de olho era no uso do EPI. E aí eu digo que o pequeno produtor ele corre muito mais risco, eu vou te dizer por quê. Porque o EPI, por exemplo, que são os equipamentos de proteção individual, luvas, uma luva ele deveria usar só 3 vezes que ele faz o uso do defensivo agrícola. Como elas são muito caras, eles usam por 3 anos. O EPI é muito caro. Muitos produtores, pequenos produtores, não têm condições de pagar por esse equipamento. As botas, elas têm limite de tempo para serem usadas, é igual o colete de balas do policial. Então, como esse material ele é muito caro, o pequeno produtor, principalmente o peão mal sabe ler.
Ele pega a embalagem do agrotóxico, ele não sabe nem qual é o... Ele vai no olhômetro e vai lá e coloca a quantidade que ele quer. E, normalmente, o dono do pequeno negócio, ele não está ali na hora para verificar esse tipo de coisa. Então, o peão da pequena propriedade rural, esse está muito mais exposto, mas não é um problema do agrotóxico, é um problema de capacitação dessas pessoas, até de compreensão dessas pessoas, porque não são treinadas o suficiente. Agora, o grande negócio faz diferente. Como ele sente muito no bolso, né? Para ele é muito mais caro, e ele já enfrenta uma série de barreiras fitossanitárias fora do Brasil, ele tem muito mais cuidado. Então, ele dilui de uma forma técnica. Para isso, ele tem um agrônomo lá para fazer isso. Doutora, é um assunto muito técnico, na verdade, né? Tínhamos muito mais perguntas a fazer, a gente tem pouco tempo, infelizmente. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas agradecendo muito, já contando que possamos posteriormente abordar novamente essa questão aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.